Olá, meus amigos. Eu sou a Patrícia, colaboradora da Sociedade Espírita Irmã Rosália, e eu estou aqui hoje para comentar com vocês um pouco dessa lição que dá nome à nossa palestra de hoje, que se chama Em Torno de Ti. É uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, né, o seu mentor, que escreveu várias páginas pelo nosso irmão, que são luzes no nosso caminho até hoje. É isso? Então, para falar desse assunto, do assunto em torno de ti, né? Quem é que está em torno de nós? Todos os nossos irmãos com que convivemos. Então, nós trazemos, né, além da mensagem que está no livro Calma, a gente traz umas perguntas do livro dos Espíritos para nos colocar, para ajustar o nosso pensamento e a gente passar para a mensagem. Então, nós vemos que Kardec, na pergunta 132, né, do livro, ele faz essa pergunta para os espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem para ele: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de lhes fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação. Expiação é o quê? Pagamento de dívidas, né? A gente se redimir. Para outros é uma missão. Mas para que alcancem essa perfeição a que devemos todos chegar, né, tem de sofrer todas as vicissitudes, as dificuldades da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Nisso é que a gente se redime, que a gente, né, paga os nossos pecados, ou seja, a gente corrige os erros que a gente teve no passado. Passado, pois é, exatamente. O passado que aqui se refere, né, que se referem os espíritos, é justamente esse passado nosso que vem do, assim, que a gente vem do entendimento de que Deus nos criou um dia, simples e ignorantes, lá atrás no passado. Nossa vida nunca vai ter fim. E desde a nossa criação, nós trabalhamos para nos melhorar, na verdade, dentro desse princípio, né? E a gente vem ao plano material para cumprir isso que Kardec diz aqui, né? Trabalhar para que cheguemos à perfeição, trabalhar nós mesmos. E também processos de expiação, quer dizer, para pagar alguns débitos que deixamos, né, lá no passado, em vidas anteriores, nas quais não soubemos fazer grandes escolhas, nas quais preferimos olhar só para nós mesmos, as quais na convivência com os nossos irmãos preferimos sempre nós mesmos em detrimento dos outros, e então ficaram algumas pendências lá atrás, né? E aí então a gente vem para a encarnação atual, trazendo as necessidades que a gente, né, carrega, e com os recursos para trabalhar, para que nos melhoremos, não é isso? Então, mas aí a gente pergunta, em que se funda, na verdade, Kardec perguntou aos espíritos na pergunta 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Né? Você está falando, então Deus nos criou lá atrás e a gente vai viver para sempre, e como é que é isso? Isso se funda em quê? Aí os espíritos respondem para Kardec: na justiça de Deus e na revelação. A revelação no sentido de que são os espíritos que vieram trazer né, essa novidade, entre aspas, para Kardec, mas que a reencarnação seria a justiça de Deus em funcionamento, né? Porque ele fala, entre outras coisas, todos os espíritos tendem para a perfeição. A gente às vezes acha que não, né, gente? Mas todos nós, graças a Deus, tendemos para a perfeição. E Deus lhes faculta o meio de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Ou seja, nós vimos para a encarnação com várias tarefas a serem cumpridas, porque já resultados de existências anteriores, mas em vez de sermos
relegados às zonas de provação eterna, nós voltamos à encarnação, recebemos um corpo novo, voltamos à vida corporal e começamos de novo a trabalhar, né, de acordo com os recursos que recebemos. Você fala tanto em recurso, que recurso? Tem gente que vem com muito dinheiro, tem gente que vem sem dinheiro nenhum, tem gente que vem perfeito, tem gente que não, né? Mas, gente, tudo que a gente recebe de Deus são recursos para essa existência que a gente recebe, né? Tudo que está à nossa volta concorre para que a gente possa fazer esse trabalho de melhoria íntima. Você pode pensar assim, nossa, mas tem tanta gente que nem pensa em nada, não está pensando em melhorar nada, está pensando só em si e tudo. Sim, esses somos nós no passado, que também inconsequentes, inconscientes, não sabíamos, escolhemos mal, fizemos inimizades, né, fizemos o mal às vezes, né, e então nós estamos aqui agora com esses recursos. Que recursos são esses? Tudo que a gente recebe é recurso, né? A família, os amigos, sim, as pessoas são recursos, que elas podem ser instrumentos para que a gente fique bem, para que a gente melhore, na verdade, para que a gente exercite, né, o bem que a gente vem aprendendo. Os recursos materiais, né, o emprego, algumas doenças são recursos de educação do espírito, né? Então, são várias, na verdade, tudo que nos cerca se constitui recursos para que a gente trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado em nós. Tantas coisas precisamos ver dentro de nós, né? Principalmente na relação com as pessoas. Porque essa relação com as pessoas mal efetivada, né? Uma relação mal travada que a gente fez antes, né? Gerou consequências lá atrás, criou vínculos entre nós, espíritos imortais, né? E aí, certamente, vamos caminhar juntos até que aprendamos a fraternidade entre nós. Essa é a palavra, fraternidade entre nós todos, que somos todos irmãos. Até que o nosso coração, que vem endurecido de várias migrações, de várias existências, né, passando por dificuldades, aprendizado, oportunidades de realização como educação e trabalho, nós vamos nos desenvolvendo, nos tornando pessoas diferentes, pessoas melhores, para aí sim seguirmos, né, nosso caminho. Então, a lição que Emmanuel traz para nós, ela nos abre assim os olhos para que possamos, principalmente, tentar perceber, né, onde estamos, como estamos, o que estamos fazendo. É isso? Então vamos começar. A lição é Em Torno de Ti, no livro Calma, Emmanuel. E nosso irmão começa dizendo assim: em derredor de ti encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste através do berço físico. Olha que interessante a analogia, né? A gente sempre fala que a Terra é uma escola, e então ele fala assim, que a matrícula nessa escola, ela se efetiva com o nosso nascimento aqui na Terra. Então, a gente vem para cá para aprender, principalmente. Na verdade, em todas as circunstâncias, o que a gente conseguir levar de aprendizado, não só o aprendizado formal das escolas, mas o aprendizado da boa vivência, né, do conviver. Esse aprendizado é o que nos vai fazer crescer, é que nos vai modificar o íntimo, né? Vai trabalhar o nosso egoísmo, nosso orgulho, e aí nós vamos nos tornando pessoas, espíritos melhores, né? Então, nosso irmão nos diz que na hora que a gente nasceu aqui, a gente se matriculou na escola. Na verdade, a gente sabe que quando a gente vai fazer uma matrícula na escola,
né? A gente tem que levar documentos, tem que levar papéis, né? Nossos, histórico e tudo isso. Então, considerando as vidas sucessivas, nós já vimos para esta escola terrena, né, com um currículo grande às vezes. Muitas vezes não com coisas positivas, às vezes com vários aspectos negativos descritos ali, né? Tem aquela pessoa que foi está anotado no currículo, tirou nota tal, comportamento tal e não sei o que, né? Aqui, nesse caso, né, das nossos resultados das nossas ações, das nossas, o que a gente ganhou, o que a gente perdeu, o que a gente deixou como pendência lá atrás. Isso já vai determinar a sala para onde vamos, né? Vai determinar o tipo de vida que nós vamos ter aqui. Então, ele continua dizendo o seguinte, que, na verdade, ele faz anteriormente uma comparação, ele fala assim, que quando a gente vai para a faculdade, né, vai para uma universidade, a gente escolhe um curso e a gente vai passar um tempão convivendo com professores, colegas, né, ali, pessoas que vão fazer parte do nosso mundo por um longo tempo, naquele processo de aprendizagem formal que a gente tem na escola, né? Na escola, universidade, onde a gente estiver. Ele coloca isso na mensagem. E aí ele fala assim, que por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, e determinem as alterações e mudanças. Né? Que a gente não, ele pede que a gente, apesar das dificuldades do lar, a gente busque permanecer ali, ou seja, não fugir dos compromissos em função do aprendizado que a gente tem que ter. Aí ele cita esse exemplo da universidade e depois ele diz assim para a gente, ó, que o lar é uma conquista do sentimento. Ele fala que a universidade é uma conquista do ser, mas o lar é uma conquista do sentimento. Nem sempre vai ser fácil, né, essa conquista. Na verdade, a palavra conquista, ela já demanda um esforço para que se alcance alguma coisa. Conquistar alguma coisa, chegar lá, né, trabalhar para chegar a algum lugar. Então, o lar é uma conquista do sentimento. Profundo isso, muito profundo, e a gente vai analisar que muitas vezes não é uma conquista fácil, às vezes, né, demanda grande esforço. Mas ele continua dizendo, cada coração que integra a família nele sediada, né, no lar, se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, muito tempo, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. O que ele quis dizer aqui? Ele fala para a gente que dentro do lar, cada espírito ali vai partilhar com a gente, né, sua existência. Nós vamos partilhar como a gente faz na escola, na universidade, a gente convive com pessoas, só que dentro do lar a gente vai conviver mais tempo, de forma mais íntima, né, com os que são parentes nossos. Mas para quê? Ele coloca, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Interessante. Como é que a gente adquire qualidades? Né? É realmente um trabalho íntimo grande, né? Um trabalho íntimo grande que a gente precisa. Não é fácil deixar o homem velho, né, como Paulo de Tarso, deixar velhos hábitos, deixar a antiga forma de viver para sermos pessoas novas. Ou seja, pessoas que têm vontade de realizar de forma diferente.
E muitas vezes a gente vê que a gente vislumbra que precisamos ser diferentes. E a gente vai ver que é muito difícil realizar essa mudança. Né? Algumas pessoas têm maior força de vontade, estão numa outra situação, eu vou mudar, vão e mudam. Mas para outras pessoas é muito difícil. Né? E Deus nos ama, cada um de nós, do jeito que estamos, no passo em que estamos, na condição em que estamos, e nos dá sempre, sempre o benefício, o recurso do tempo, para que a gente consiga, né, ir passo a passo efetuando essas mudanças. Então, o convívio dentro de casa, o convívio com as pessoas, vai exigir de nós reflexões assim profundas. O que eu estou fazendo com o outro? Se o comportamento do outro me atinge, o que eu vou fazer? Como é que é o meu comportamento com relação a ele? Eu não gosto disso que chega para mim. O que eu vou distribuir? A mesma coisa? Eu preciso fazer diferente. Né? Então, e isso demanda assim, um esforço muito grande de cada um. Né? Então, ele coloca lá: se problemas e provações te gravam os dias no Instituto Doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda paciência no aprendizado que atravessas. Vejam só, né, gente? Aconselha-te com a fé em Deus e guarda paciência e fé. Paciência já é uma coisa, né, que muitos temos muita dificuldade de ter. Mas a fé, gente, ela trabalha de uma forma curiosa. A fé dá aquela tranquilidade, dá certeza em dias melhores. Em geral, né, nossa fé, nós que somos cristãos, nós temos as palavras do Evangelho que nos prometem, né, nos prometem dias melhores sempre, dentro desse caminho de aprendizado íntimo que nós escolhemos ao escolhermos ser cristãos. Então, ela dá essa tranquilidade. E diante de dificuldades mil, aquele que tem fé, ele vai estar seguro, vai estar tranquilo, para que possa atravessar as provações, passar pelas dificuldades, né? Então, aí ele já vem de forma mais específica dizendo assim: respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não correspondem ao devotamento, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se fazem credores. Todos nós, gente, devemos aos nossos pais, pelo menos a vida, né? O esforço daqueles que, né, concorreram para que a gente estivesse aqui neste instante da forma que estamos. Nós sabemos que uns se desincumbem da tarefa de forma mais tranquila, mais responsável, outros têm mais dificuldade, né? Outros não têm muito que dar. Mas nós trouxemos aqui a ideia da reencarnação para que nós não nos esquecêssemos de que nada que nos ocorre hoje está fora de propósito dentro dessa ideia de que hoje nós vivemos aquilo que plantamos antes, colhemos hoje o que plantamos antes, semeamos hoje o que colheremos amanhã. Se a situação de hoje ela é difícil, lembremos que nós temos um passado e que hoje nós estamos construindo diferente. Então, cada um de nós está na posição certa, no momento certo, no local certo, com as pessoas certas. Né? A gente já ouviu isso tudo. Não existe acaso, não existe erro nesse quesito. Não é isso? Então, ele também continua: educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses a bênção da paz que necessitam para serem felizes. Vocês vejam, gente, que a palavra aqui é compaixão. Que a compaixão nos mova, né? Que a gente não guerreie,
que a gente tenha a paciência, a fé, o ânimo de prosseguir, né? E ele termina assim dizendo: sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, e aí ele já estende as relações, né? Compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem aos destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Ou seja, tenhamos compaixão dos outros. Não entremos na faixa de guerra. Procuremos ter a paciência com os outros, porque sabemos que nós outros somos alvos da paciência de Deus todos os dias. E não só de Deus, desses irmãos também que nos cercam. Todos somos necessitados de fraternidade e de amor. Muitas vezes, o exercício destas palavras simples não é fácil, mas lembremos-nos que somos sempre observados. Emmanuel coloca aqui, né, que somos observados pelos poderes maiores que nos conduzem aos destinos. Nós sabemos que somos acompanhados pelos nossos anjos da guarda, em nome de Deus. Ninguém está só, ninguém está desamparado nesse processo de crescimento que é a nossa vida. Confiemos e trabalhemos, sabendo que, em nome dele, nosso Senhor Jesus, né, somos sempre alvo de amor infinito, né, por meio daqueles, esse amor nos chega por meio daqueles que nos conduzem em nome dele, de Jesus e de Deus nosso Pai. Então, por mais difíceis que estejam as coisas, lembremos-nos, tenhamos paciência, tenhamos fé, busquemos a fraternidade, busquemos a paz onde ela esteja e ela vai estar sempre dentro de nós, facilitando a nossa vida, fazendo com que nós consigamos nos desincumbir da tarefa do aprendizado aqui na Terra, neste momento, né, crescendo para a luz. Nós agradecemos, meus irmãos, por essa oportunidade de estarmos aqui e que esse mesmo Jesus querido esteja em cada lar, em cada coração. Muito obrigada.